Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Como todos sabem, o técnico Eduardo Barroca foi diagnosticado com Covid-19, o treinador está com os sintomas leves, desejamos a ele pronta recuperação, mas o Botafogo fica aí pelos próximos dias sem o treinador principal à beira do campo. O Botafogo vai ter Lúcio Flávio, que é auxiliar permanente do clube, e o Felipe Lucena, que é auxiliar do Eduardo Barroca, dando os treinamentos da semana. O Eduardo Barroca vai conversar com a comissão técnica e até com os jogadores, mas não vai estar no estádio Newton Santos. E aí no sábado devemos ter essa dobradinha, Lúcio Flávio e Felipe Lucena à frente do glorioso Botafogo de futebol e regatas no clássico contra o Flamengo. Gente, muita coisa acontecendo, o Botafogo passando por momentos difíceis, mas temos um clássico marcado na tabela do Campeonato Brasileiro. Sábado, às 17 horas, no estádio Newton Santos, o Glorioso joga contra o Flamengo. Vamos fugir? Vamos deixar de jogar? Claro que não. Vamos honrar nossa camisa, isso eu falo como torcedor, aquele torcedor que vai acreditar na vitória, mas obviamente os jogadores têm que dar o melhor em campo, os jogadores têm que demonstrar muita raça, muita disposição. Nós não temos visto isso atualmente no time do Botafogo, então que seja uma virada de chave, nos resta acreditar. Antes de mais nada, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. Já é inscrito? Traga novos inscritos. A próxima meta é bater os 20 mil ainda este ano. Hoje é o primeiro dia do último mês do ano e eu quero bater aí os 20 mil. É difícil? Sim. Impossível? Não, porque o Glorioso é gigante. Deixe o like, assim o YouTube entrega os conteúdos do canal Fabiano Bandeira, só falando a respeito do glorioso Botafogo de futebol e regatas, para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui no canal Fabiano Bandeira. Hoje, por exemplo, tem live às 19 horas. Estejam ligados, venham ao canal pelo menos 2 vezes por dia para que vocês não percam nenhum conteúdo a respeito do nosso fogão. Aqui tem informação, mas também tem muita análise e opinião, e vou falar agora já a respeito do que eu penso para o time, começando a semana, mas do que eu penso para o time para o clássico de sábado. Pois é, galera, eu vou falar aqui como eu montaria o time para o jogo contra o Flamengo, mas não de orelhada ou porque eu acho que é isso. Muito pensamento para chegar a uma ideia de jogo para a partida que é importantíssima para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. O Ramon Dias, treinador que nem chegou a assumir, trabalhava muito com os dois atacantes. O Emiliano Dias, auxiliar técnico do próprio pai, que é o Ramon, também gostava de trabalhar com 2 atacantes. E no Botafogo, eles chegaram a utilizar 2 atacantes em determinados períodos de algumas partidas. Mas isso não foi a tônica da passagem dos argentinos pelo clube. Então, eles tentaram manter ali, às vezes, um 4-2-3-1, que não deu certo, porque improvisaram, por exemplo, o Bruno Nazário fora de posição, porque o Matheus Babi saiu muito da área, ele que era o tal do 1, o centroavante, na maior parte do tempo, então acabou não dando certo, além daquela forma apática do Botafogo jogar. Eu defendia o 4-1-3-2, ou seja, uma linha de 4 defensores, um volante à frente dessa linha, 3 homens no meio e 2 atacantes ou 2 centroavantes, para a ideia dos argentinos bater com a característica do grupo que o Botafogo tem hoje. Agora os argentinos foram embora e o Eduardo Barroca costuma trabalhar com um centroavante apenas, ou no 4-1-4-1 ou no 4-2-3-1. Gente, eu agora faria o simples. É o Eduardo Barroca, ele que vai conversar com o Lúcio Flávio e com o Felipe Lucena, então eu trabalharia da maneira mais simples, faria o básico. E muitos podem estar perguntando, mas Fabiano, e os nossos pontas? Nós temos dificuldades por ali. Que o Eduardo Barroca consiga potencializar pelo menos um dos nossos pontas, que é o Lecaros, que deve jogar contra o Flamengo, e aí do outro lado que ele foque pelo menos na recomposição. Então eu vou dar mais ou menos um time aqui que poderia jogar contra o Flamengo de uma maneira mais objetiva e vertical, porque o Barroca precisa muito de um time que seja vertical, que pare um pouco com essa questão do toque pro lado que não chega a lugar nenhum. Então meu time seria o Cavalieri, se o Gatito não voltar. Estou preocupado com a falta de notícias sobre o nosso goleiro Gatito Fernandes.
Na lateral direita, eu vou deixar para vocês escolherem aí nos comentários. Eu não sei mais o que dizer a respeito da lateral direita do Botafogo. O Marcinho entra, acerta um cruzamento e falha 2, 3, 4 vezes lá atrás. O Kevin também oscila muito. O Barrandegui já mostrou que não tem condições de vestir a camisa do Botafogo neste momento. O Cascardo ainda não jogou para a gente fazer uma avaliação melhor. Então, deixem aberta a lateral direita. Como o Canu está suspenso, o Botafogo deve ir com Marcelo Benevenuto na zaga central e o Rafael Foster na quarta zaga e o Vitor Luiz na lateral esquerda. Eu faria 4-2-3-1, com Caio Alexandre um pouco mais recuado e ao lado dele o Zé Wellison. Não sou fã, mas temos Zé Wellison, Luiz Otávio e Renteria. Então hoje eu iria com o Caio Alexandre, o Zé Wellison e o Honda como meia centralizado. Aí, numa das pontas, eu colocaria o Lecaros, porque o Lecaros tem muita velocidade, vinha fazendo bons jogos antes de se machucar, então pode dar aquela qualidade ofensiva ao Botafogo por um dos lados do campo. Embora não seja fã do ponta com a perna trocada, o Lecaros finaliza, ele mostrou isso em algumas partidas, então poria o Lecaros na ponta direita. Na ponta esquerda, eu colocaria provavelmente o Varley, que é da posição, oscila, tem jogo que entra bem, como no que ele fez o gol contra o Bragantino, e tem jogo que entra muito mal, como no que ele foi titular contra o Atlético Mineiro, mas pelo menos para ajudar ali na recomposição ao lado do Vitor Luiz. Então você fecha mais o lado esquerdo e libera mais o lado direito, principalmente com o Lecaros. E de centroavante, eu testaria o Calu. Todo mundo sabe que o Calu não está jogando bem no Botafogo. E não está mesmo. Eu pedi paciência com o Marfinense, tive essa paciência que muita gente não teve e ele continuou não mostrando um bom futebol. Então estou impaciente também com o Calu. Só que ele, como um centroavante, sem ter que sair pelos lados ou entrar em diagonal ou então recompor pela ponta, pode trazer aquela experiência necessária para incomodar um pouco mais a defesa do Flamengo. Então nós temos nesse 4-2-3-1 um Honda mais adiantado e um Calu como centroavante. Aí você já deixa a defesa rubro-negra com a pulga atrás da orelha. Dois jogadores de carreira internacional que ainda não mostraram muito. O Honda até já mostrou um futebol bacana aqui no Botafogo, pode mostrar mais, ser mais protagonista. O Calu mostrou muito pouco, mas se pingar uma bola, se derem mole para ele, eu tenho certeza que o Calu vai colocar para dentro, como fez contra o Corinthians e como quase fez em outras oportunidades. O Babi não está bem, eu gosto do Babi. O Pedro Raul não está bem há muito tempo, apático. Então eu tentaria o Calu como uma solução. Gente, vivemos aqui de momentos, estamos buscando soluções. Vocês podem ver, com a comissão técnica argentina no comando, eu pensava em um time completamente diferente. Por quê? Porque eu pensava em aliar o que a comissão técnica argentina tinha de característica e a característica do time do Botafogo hoje. Agora, o Barroca trabalha numa outra característica. Se ele for mudar isso, ele também pode ter problemas. Então, tendo o retorno do Lecaros, ele já consegue, teoricamente, ajeitar uma ponta, e aí a outra ponta, como eu disse, ele utiliza mais o jogador para fazer a recomposição. Então, inicialmente, eu iria nesse 4-2-3-1, recapitulando. Cavalieri ou Gatito, se voltar, um lateral direito, Benevenuto, Foster e Vitor Luiz, Zé Wellison, Caio Alexandre e Honda, Lecaros, provavelmente Varley e o Calu como centroavante. Vocês podem discordar, podem concordar, mas coloca aí nos comentários com educação, porque estamos estudando o Botafogo, estamos pensando todos na melhor maneira da equipe sair dessa situação que é muito delicada na tabela do Campeonato Brasileiro. E vencer um clássico é importantíssimo, isso é fundamental. E galera, os muros da sede de General Severiano e do estádio Newton Santos amanheceram pichados. Torcedores do Botafogo fizeram cobranças fortes ao elenco e às pessoas que estão no clube hoje, porque na verdade ninguém aguenta mais a atual situação do Botafogo. Seja o amadorismo da diretoria, seja a apatia do time dentro de campo. Então a galera cobrou aí uma nova atitude do time do Botafogo, já partindo do próximo clássico contra o Flamengo. E agora falando sobre jogos contra o Rubro Negro, é muito bacana, porque estamos aqui no canal do Botafogo e ontem eu falei sobre o jogo do Senta, a maior vergonha da história, né? Um time ficar com medo de tomar demais do outro time e perder por 5-2 e sentar em campo para não tomar mais gols. Então foi isso que o Flamengo fez em 1944
contra o Botafogo, e poderia ter sido até no período bíblico. É a maior vergonha da história do futebol. Sentaram em campo. E é muito legal que aí vem torcedor do Flamengo aqui colocar nos comentários, mas ganhamos de vocês em tal oportunidade, de tanto, de tanto. Meu querido, vai lá no canal do teu time e comenta lá quantas vezes vocês ganharam do Botafogo. É um clássico de 113 anos, bastante equilibrado. O Botafogo tem vitórias épicas sobre o Flamengo. Aí outros botafoguenses apareceram aqui também muito bem e comentaram outras vitórias do Botafogo. Tem muitas, eu vou falar algumas durante a semana. Uma por uma, talvez, duas. Em cada vídeo, em cada live, uma vitória diferente. Eu sei que nós temos 6-0 sobre eles no aniversário, que nós temos 9-2, temos esse 5-2, o jogo do Senta, 1-0 no jogo da invencibilidade, o jogo da volta olímpica de ré, depois vou contar essa história, o 4-1 na final da Taça Guanabara de 68. Temos mais recentemente aniversário do maior ídolo da história deles, uma festa completa, 2-0 Botafogo em semifinal de Taça Guanabara. Temos o jogo do Cheirinho, do Luiz Fernando e tantos outros, tanto mais antigos quanto mais recentes. Então temos muitas vitórias importantes sobre o rival de sábado. Pode chegar aí, deixa o like, compartilha com os amigos botafoguenses, não tem problema. E agora eu falo de um jogo muito especial. Em 1972, o adversário de sábado do Botafogo completava 77 anos de vida, em 15 de novembro. Na verdade, o clube foi fundado em 17 de novembro, mas puxaram a data de aniversário para 15 de novembro para aproveitar o feriado da proclamação da República. Pois é, nada podemos fazer, não tem a ver com o nosso clube, mas no dia 15 de novembro, então, de 72, o Botafogo venceu o Flamengo por 6-0, num baita presente de aniversário, hein? Com o Maracanã lotado, o Glorioso deu um baile nos rubro-negros e o Jairzinho fez até gol de letra. Foi sensacional. E tem matéria de jornal falando que havia muito tempo que o Botafogo queria pegar o Flamengo de jeito, mas aquela ali foi até covardia. Lembrando que nos anos anteriores o Manga já dizia que o bicho era certo, nosso goleiro histórico também, porque pegar o Flamengo, principalmente naquela época, era muito tranquilo para o Glorioso. E para vocês não falarem que não tem uma coisa mais recente com relação a isso também, em 2004 o Botafogo venceu o Flamengo por 1-0 com gol de letra do Alex Alves. De letra, freguês. Pois é, galera, então o Botafogo tem vitórias lá na década de 10, na década de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, anos 2000 em cima do rubro-negro. Nos momentos áureos, vitórias impactantes e até nos piores momentos da nossa história, nós também vencemos o rival, porque é um clássico de 113 anos de história e estamos aqui para trazer à memória aquilo que nos dá esperança e eu espero que o Botafogo vença o Flamengo no próximo sábado. Galera, estamos aqui sempre debatendo com educação, sem essa de querer desmerecer o trabalho, ou meu, ou de alguém da mídia independente do Botafogo, porque a gente trabalha de maneira muito séria para que o torcedor do Botafogo tenha os conteúdos diários de qualidade, aqueles não encontrados na mídia convencional. Então, repito, aqui você tem informação, opinião e análise, um trabalho muito sério, com muito estudo, muita dedicação. E claro, também, lógico que eu vou tentar, de alguma forma, levantar a bola do nosso time que joga um clássico no próximo sábado. Pode estar sendo repetitivo, mas não, é verdade. Até a bola rolar, vamos tentar de alguma forma aqui fomentar aquela mentalidade vencedora. E vejam só, o Botafogo hoje está anunciando um novo patrocínio. A marca do polivitamínico Centrum está patrocinando o Botafogo agora e em breve mais informações. Provavelmente na live das 19 horas já teremos mais detalhes sobre esse novo patrocinador do Botafogo. Fiquem ligados aqui no canal Fabiano Bandeira, estamos sempre muito juntos. Saudações alvinegras, valeu, fui!